Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Google Docs. Então, como que eu uso, por que que eu parei de fazer as minhas anotações à mão e comecei agora a fazer todas digitais. Espero que vocês gostem. Bom, então vamos contextualizar, né? Por que que eu comecei a usar o Google Docs? Primeiro de tudo é porque meu semestre está muito corrido. Então, eu tô precisando fazer algumas mudanças, principalmente na minha forma de estudar, para deixar um pouco mais prático, um pouco mais fácil e perder menos tempo. E eu preciso gastar mais tempo estudando ao invés de só escrevendo, sabe? E também, uma outra coisa que estava me incomodando era que a gente fazia os trabalhos da faculdade, trabalhos em grupo, e depois eu esquecia que eles existiam. E eles são muito importantes, porque a gente sempre recebe caso clínico para resolver. E eu precisava guardar esses casos clínicos, né? E aí também, eu percebia que eu gastava muito tempo fazendo as anotações da aula, tanto da aula gravada quanto da aula ao vivo. Mas principalmente a aula ao vivo me atrapalhava, porque às vezes tinha muito gráfico, muita imagem, que eu não conseguia copiar na hora. Então eu comecei, além de usar o Google Docs para salvar bonitinho os meus trabalhos em pasta, para depois poder olhar de novo, eu comecei a usar o Google Docs para fazer anotações de algumas matérias, que eu sabia que ia ter bastante imagem e bastante gráfico. Quando eu percebi que assim, o Google Docs facilitava muito, deixava muito mais fácil a minha anotação, eu comecei a usar para tudo. E aí eu vou listar para vocês algumas das vantagens e das desvantagens que eu tenho, assim, que eu percebi de usar o Google Docs, ao invés de usar um caderno, um fichário, uma folha qualquer. A primeira vantagem é que ele é muito mais fácil e muito mais prático. Então, por exemplo, eu assisto às aulas com a tela dividida. Então, de um lado eu deixo a aula, do outro lado eu deixo o Google Docs aberto. E aí eu priorizo escrever o que o professor está falando ao invés dos slides, porque o slide eu consigo tirar print e colar ali, e aí depois eu passo a limpo. E também eu consigo fazer isso com as imagens. Então eu já tiro o print, corto, deixo bonitinho ali e já tenho os gráficos, as imagens todas prontas ali do lado, certinho, não precisa imprimir, não precisa desenhar, fica ótimo. Uma outra vantagem que eu também já falei pra vocês é que eu separo tudo em pasta. E aí, por exemplo, eu separei a pasta do 7º semestre e dentro do 7º semestre tem as matérias que eu tô tendo agora. E dentro dessas pastas, eu tenho todas as anotações de aula e todos os trabalhos que eu já fiz. Então, eu consigo revisitar aqueles trabalhos que antes eu tinha dificuldade, sabe? Porque estava desorganizado. Então, tá tudo num lugar só. Uma terceira vantagem é que agora, usando o Google Drive, eu consigo ter acesso a todas as minhas anotações em qualquer lugar, porque eu entro pelo meu e-mail. Então, por exemplo, se eu precisar estudar na faculdade, quando voltar ao presencial, eu não preciso levar todos os meus cadernos, todos os meus fichários, ou decidir o que eu vou estudar naquela tarde para poder levar os materiais. Não precisa, porque eu posso acessar o Google Drive pelo celular ou também pelo computador da faculdade. E aí eu consigo ter acesso a todos esses materiais, consigo editar, consigo adicionar informações, o que é super importante e é outra vantagem, né? Às vezes você descobriu uma outra coisa, ou leu alguma coisa no livro, num artigo que você quer adicionar naquele material, se fosse no papel, às vezes ia ficar mais complicado, porque você tem que colocar um post-it, puxar uma flechinha, às vezes no caderno não tem mais espaço. Então, isso de você poder acessar em qualquer lugar e poder colocar também mais informações, tá sempre completando, botar mais imagem, enfim, são ótimas vantagens e que pra mim funcionaram muito, valeram muito a pena. Outra vantagem que pra mim é incrível é a função do Ctrl F. Eu usava muito Ctrl F na época do vestibular, quando eu precisava encontrar o meu nome na lista dos aprovados. Então você aperta Ctrl F no teclado, digita lá em cima o que você quer procurar e ele vai aparecer a palavra destacada. Então funciona bastante se eu quiser, por exemplo, encontrar uma palavra-chave ou relembrar uma definição de alguma coisa. E por fim, a última vantagem que eu percebi é que se eu tivesse feito isso no início da faculdade, eu teria sido muito mais fácil de revisar as matérias antigas ou tentar encontrar algum conceito antigo que eu talvez deixei passar batido ou não entendi muito bem. Então, fica aí a dica. Se você está no começo da faculdade, já começa fazendo isso. Não precisa fazer tudo, mas tem ali de uma forma organizada que você consiga voltar com facilidade. Porque isso, vou te falar, no fim da faculdade faz uma diferença. Olha, eu tenho certeza que a Fernanda do estágio vai agradecer a Fernanda desse semestre por ter feito isso, principalmente com os trabalhos e os casos clínicos que a gente resolve. Porque eu tenho certeza que lá na frente vai me ajudar. E agora eu vou contar pra vocês quais são as desvantagens. Pra mim, eu listei duas.
Então, a primeira é que agora eu passo muito mais tempo no computador, porque é o dia inteiro, né, digitando, assistindo aula. Tudo que eu faço agora é com o computador na cara, então isso obviamente traz prejuízos para minha visão. E aí eu até coloquei algumas configurações no computador, tipo luz noturna, diminuir bastante a luz, para ver se acaba sendo menos pior, né? Porque infelizmente ficar o dia inteiro no computador a gente sabe que não faz bem, mas é necessário. E por fim, uma desvantagem, mas que eu tô conseguindo contornar, é que eu aprendo muito mais escrevendo do que digitando, né? O nosso cérebro trabalha muito melhor quando a gente está escrevendo do que quando a gente está digitando. Mas eu tô conseguindo contornar isso, porque eu tô usando fichas de resumo e eu também tô usando aqueles cadernos que eu comentei com vocês no vídeo passado. Bom, então como eu falei pra vocês, essa é a minha pasta do Drive do 7º termo. Coloquei aí as pastinhas de cada matéria e abri uma aí só pra vocês verem mais ou menos como é que fica. Então, aí os documentos de resumos e de trabalhos. Aí eu abri essa, que foi uma das primeiras que eu fiz, um dos primeiros resumos. Eu deixei em 2 colunas com marca-texto roxinho, que é uma gracinha. Eu esqueci de mostrar aí no vídeo, mas o marca-texto é bem fácil de fazer. Ali do lado do A, onde você mudar a cor da fonte, tem uma canetinha que tem uma listinha roxa embaixo. Se você clicar ali, você pode escolher a cor ou você pode formar uma nova cor. É super fácil, super intuitivo. Esse é um outro resumo. Esse é mais recente, eu fiz de uma coluna só, porque eu queria que as imagens e as tabelas ficassem maiores para ficar mais fácil de visualizar. Mas eu gosto das duas formas, tanto 2 colunas quanto uma. Eu abri um novo documento para vocês verem mais ou menos como é que eu configuro os meus resumos. Então, a primeira coisa que eu faço é sempre colocar o título lá em cima, onde está escrito documento sem título, eu ponho o título da aula. Eu sempre uso o Nunito para o corpo do texto. Para o título e subtítulo, eu vou variando, mas normalmente eu uso Pacífico e o Conforta. Eu gosto de usar sempre no tamanho 11 ou 12. Eu também gosto de deixar sempre justificado, então as margens iguaizinhas, o espaçamento de 1,5 e essas listinhas, né, os itens, os pontinhos. Eu gosto da setinha, porque eu acho que ela fica mais delicadinha, e também se você clicar nos 3 pontinhos e ir para a setinha do lado, ele faz um item embaixo. Ali eu mostrei como você faz as colunas, então você vai no formatar. E é isso, gente, as 2 colunas ficam assim e uma coluna fica assim. E do lado de cada documento tem aquele itemzinho que é o sumário. Ele é criado automaticamente conforme você vai fazendo o texto. E quando você clica em um, ele aparece, né? Ele vai já direto para aquele subtítulo. Existem em todos os documentos que você fizer, como eu falei, ele vai criando automaticamente. Você pode excluir, então quando você passa por cima, o mouse, você consegue excluir. Mas eu ainda tenho dificuldade para criar novos. Então, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aqui. Também se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo. E é isso. Espero vocês no próximo. Tchau!